Boa noite a todos. Vamos para mais uma palestra, para mais uma fala, né, dessa nossa nova fase, vamos dizer assim, forçada, em que nós não temos trabalho na casa. Então, nessa segunda, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos fala sobre não separeis o que Deus uniu. Então, é uma palestra que tem a ver com a questão das uniões, né, da questão do casamento, do divórcio. No momento em que a gente vê na sociedade essas uniões muito efêmeras, então, para nós elucidar um pouco sobre esse tema. Bom, no início, então, vocês, fazendo um parênteses, não se preocupem se eu der uma virada de cabeça, que é para poder dar uma olhada no texto e seguir um roteiro, tá bom? Começando então esse capítulo, nós temos a indissolubilidade do casamento, né? E logo mais à frente nós vamos falar um pouquinho então sobre o divórcio. De uma maneira geral, né, o casamento ele é mutável ao longo do tempo. Aquilo que a gente entende como casamento, ele está muito mais enraizado dentro das convenções humanas, né, dos costumes, das culturas diversas que habitam o planeta. Então ele está enraizado dentro exatamente das culturas. Por isso que em muitos povos nós vemos que o casamento religioso é o válido, no outro somente o civil, em outros os ambos são válidos. Então a questão do casamento ele passa por uma mutação, vamos dizer assim, da sua essência ou da sua concepção conforme as culturas dos diversos países, dos diversos povos. Então ela é uma lei mutável, ela não é a lei divina. A lei divina ela está embasada unicamente num único quesito, num único dizer, que é a lei do amor. Tudo que foge a isso são convenções humanas. E essas convenções humanas elas são para regular, né, a questão da civilidade, das civilizações, né, evitando qualquer abuso, evitando qualquer ação menos civilizadas, vamos por assim dizer. Então ela evolui com o tempo. Né? Nós vemos hoje na atualidade situações em que num país a monogamia ela é tida como lei e em outra poligamia ela não é tida como lei, ela é permitida. Então essa questão da, das variações dessas uniões, elas são diferentes conforme países e conforme as culturas onde esses povos estão inseridos. Então a gente entende que essas culturas elas evoluem com o tempo e aquilo que para muitos pode parecer algo mais atrasado, errado, tem a ver com a sua cultura. E nós nunca podemos esquecer que as culturas elas evoluem, os povos evoluem, os espíritos evoluem. E ao longo do tempo, essas concepções de união elas tendem a sofrer as suas mutações ou mudarem as suas concepções. Né? Nós viemos de épocas em que os casamentos eram arranjados, não havendo a menor afinidade entre os seres, né? Por simples convenções. E isso foi mudando, foi saindo de cena, foi muito mais pela questão da evolução, né? De conhecimento, da evolução moral, da evolução dos espíritos. Então, essas mutações, estou utilizando esse termo, embora não seja tão indicado. Então, essas mudanças que ocorrem nessa concepção das uniões, elas vão decorrendo com o tempo. E isso são situações típicas daquilo que são leis humanas, que são leis regulatórias para que a gente se encaixe se encaixe no sentido de nos ajustarmos à sociedade onde vivemos para uma melhor convivência entre os seres. Mas são leis humanas, elas são mutáveis, mudam no decorrer do tempo. E elas vão continuar mudando. Nós ainda vamos ver muitas concepções acerca das uniões sendo mudadas ao longo dos tempos. Então, o que Cristo nos diz, exatamente, através do Evangelho, é que tudo aquilo que é feito conforme a lei do amor, que é a lei divina, e essa é imutável, é a verdadeira união.
porque nela se concentra tudo aquilo que o amor, na concepção daquilo que a gente entende, né, na concepção do amor, ela, ela é como verdade. Ou seja, os seres se unem não por convenções, não simplesmente por uma paixão banal, vamos utilizar dessa maneira, mas sim um ato de amor recíproco, e não precisa de papel, não precisa da, 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 da concepção da sociedade em aceitá-los ou não, né? Mas sim que essa união ela seja de escolha ampla e mútua dos dois seres que assim o decidem. Mas vamos nessa efemeridade em que a gente vive, né? Está vivendo, que a gente vê muito essa efemeridade nas relações entre os seres, na questão das uniões, dos relacionamentos. Bom, aí exatamente nesse ponto está a falta de amor, não há outra questão, né? Mas a lei de Deus, ela fala em lei do amor, simplesmente lei do amor, né? E quando a gente fala em amor, exatamente o amor ele abre todo o leque que esse sentimento traz consigo, que é a compreensão, que é a paciência, que é a aceitação do outro como a forma como ele é, né? E o que nós não temos visto hoje é exatamente essa questão de aprender a respeitar o outro na sua unidade. Isso em todas as relações que nós temos na nossa sociedade atualmente. Então fica muito difícil, né, que essas relações se tornem duradouras, sólidas, porque há uma efemeridade. É uma efemeridade na questão da dificuldade de entender e aceitar o outro. Nós não casamos com... eu sempre utilizo uma analogia aqui, que a gente não casa com a metade da nossa laranja. Às vezes a gente casa com a metade de uma outra maçã, né? E nós temos que aprender a conviver sendo uma laranja com uma maçã, né? Esse ditado de que a gente precisa encontrar a nossa metade da laranja, não funciona. Nós encontramos uma metade de uma maçã e temos que aprender a conviver com essa metade da maçã, né? Com todas as suas imperfeições, com todas as suas diferenças, assim como a maçã também tem que conviver com essa metade da laranja que também tem suas imperfeições, também tem a sua acidez, né? Então é muito difícil hoje a gente enxerga aceitar o outro com as suas imperfeições, principalmente nas relações. Nada mais no momento de pandemia para a gente ter esse exemplo de como foi difícil a convivência dentro dos lares, né? Quem está escutando e que são casados, que têm as suas uniões, casados que eu digo que têm as suas uniões, enfim, que compreende um pouco daquilo que eu estou dizendo, né? Aí eu pego um exemplo meu, eu também não consegui conviver com a metade da minha outra maçã, né? Da outra laranja, da outra maçã, enfim. Então são situações muito complicadas, né? Que a gente precisa aprender a conviver com aquele outro, com as suas imperfeições que está ali. E aí, aprendendo a conviver ou não, né? E aí a questão do conviver ou não, aí entra a questão que vem logo a seguir, que é a questão do divórcio, né? Deus não disse que não deve haver o divórcio. Ele diz que a questão do divórcio, quando há amor, ele não acontece, né? Porque se aprende, se exercita nessa convivência todos os caminhos possíveis para se manter essa convivência. Mas não havendo possibilidade, ele não diz que nós devemos desencarnar ao lado de alguém, por exemplo, que nos produza relações abusivas, né? Nós não vamos viver nossa vida passando por relações abusivas e aguentando porque nós a religião nos diz que nós não devemos, e Deus nos diz que nós não devemos executar o divórcio. Da boca do nosso grande mestre não saiu isso.
O que se compreende é que quando essas relações elas são feitas levando em consideração a lei do amor, que é a lei divina, não há divórcio, né? Porque se exercita ali todos esses aprendizados das diferenças, né? Assim como não há adultério, não há enganação, porque ela é embasada na lei divina do amor. Então, aquilo que é lei imutável, que é a lei do homem, ela permite o divórcio e deve ser aceito o divórcio, né? Porque não está ali naquela relação. Ela diz que o divórcio é uma ação para reparar algo que já não tem mais condições de seguir adiante. Por quê? Porque ela foi amparada na questão da lei terrena e não da lei divina, né? Seja ela por simples atração, seja ela por interesse, seja ela por qualquer forma que seja. Uma coisa que fica muito nítida nessa questão é que o Espiritismo, por seguir exatamente o Evangelho, ele diz que nós temos a opção, sim, do divórcio. Que ele é uma ação onde não se tem mais condições de se manter aqueles dois seres unidos, né? Pelas suas diferenças, pela incapacidade de mudar das duas partes, então que sim, que se aceita o divórcio. Mas que a lei divina, ela também aceita o divórcio, né? Ela aceita por quê? Mesmo que os dois seres, né, tenham amor, tenha toda a sua afeição pelo outro, e a gente vê isso muito, né, de casais que se separam, mas que o amor que há entre eles não é somente a questão da carne, né? Ela vai um pouco mais além, ela vai pela questão de amar o outro por ele ser o que ele é. E aí se firma todas as relações de carinho. E que mesmo separados, possuem uma relação, às vezes, muito melhor do que aquelas em que estão unidos, né? Porque é uma relação de amor entre si, mas que não conseguem aí dentro de si, dessa relação, conviver junto. Bom, mas a relação de amor existe, né? Principalmente quando se há filhos. Então essas relações elas continuam existindo, né? Essa união, ela muitas vezes ela não é simplesmente a questão de estar dentro da mesma casa, mas sim do amor como ser, diferente. Nós estamos muito apegados à lei da atração carnal, de ter que viver junto, né? E a gente esquece que o amor ele é muito mais amplo que isso, né? Que o amor ele simplesmente eu amo o outro ser na sua unidade. Eu posso não estar junto, embora a gente entenda que famílias que estão unidas, né, e que têm essas relações de união dentro do mesmo lar, quando se tem filhos, é muito mais proveitoso para os filhos, mas que nada muda com relação aos filhos na questão essa convivência, porque muitas vezes estar presente, estar dentro da mesma casa não é estar presente. Então essas relações de casamento elas são um pouco mais complexas do que a gente pensa, né? Mas de uma maneira geral, aqui para nós não ficar tão extenso dentro desse vídeo, nós temos dois tipos de relação para fazer um apanhado. Nós temos a relação quando se nós olhamos da ótica do ser humano, da Terra, né, que é a lei dos homens, né, essas relações quando nós olhamos pela ótica da lei divina, que é aquela que nós devemos seguir, né? Então essa lei divina ela é imutável, porque ela está embasada na lei divina do amor. Então a gente entende que quando há o amor, tudo a gente aprende, tudo a gente compreende, tudo a gente faz para que a gente cresça mutuamente. Quando se fala na lei humana, essa está embasada nas relações terrestres, né? De seguridade das famílias, das relações materiais, das relações efêmeras. E aí entra na questão do divórcio, que
a lei material, ela simplesmente nos diz que o divórcio é permitido, a lei de Cristo também nos diz que ela é permitida, a lei divina, mas ela é permitida, né? Aqui é um parênteses, ela é permitida quando não há mais as condições para que ali se fiquem aqueles dois espíritos unidos por não conseguir aparar algumas arestas que para eles são difíceis. Então se permite sim o divórcio, mas com uma ressalva, que este seja a última alternativa, cessada todas as condições de se tentar, né, manter unido aquilo que Deus uniu. Né? E aí entra a questão do título da palestra. Não separeis o que Deus uniu, mas acrescentaríamos aqui uma vírgula e acrescentaríamos a esse título: não separeis o que Deus uniu, mas não havendo as condições para que se mantenham unidos esses dois espíritos, então que eles separem-se. Então o espiritismo ele não é divorcionista, vamos utilizar essa palavra meio esdrúxula, mas ele compreende o divórcio como um dos caminhos. Né? A gente sabe que nós vamos voltar e voltar e voltar, e vamos voltar muito, se não nos é permitido nessa vida terrena que a gente faça os resgates, né, com aqueles que nos são permitidos. Em outras vidas nós faremos. O que nós não podemos é ficar envoltos em uma situação e esquecer dos nossos mais diversos pontos a se fazer as reparações nessa vida terrena. Então, que não havendo condições, que nós seguimos nosso caminho, mas nunca esquecendo que quando nós fizermos isso e nós tivermos filhos, que nós tivermos nossos descendentes, que esse compromisso que nós temos com eles, nós possamos nos ajustar para que esses seres que dependem tanto, né, dos ensinamentos de cada um de nós, recebam de nós o melhor. Né? Então, nunca esquecendo que aqueles que ainda pretendem realizar as suas uniões, que pensem muito e que essas uniões sejam embasadas sim no amor de fato, no amor em que se busca toda a compreensão, se busca tudo aquilo que é possível de buscar dentro das relações, e que tomem essa decisão de uma forma muito consciente e muito segura, né? Para que essas efemeridades dos relacionamentos não continuem acontecendo e que nós possamos ter certeza dos passos que nós damos na nossa caminhada. Que Deus nos ampare sempre e que nós possamos aprender mutuamente uns com os outros, e muito mais nessas nossas relações tão íntimas e pessoais, porque quando nós nos unimos com alguém, nós também abrimos muito do nosso ser. Nós crescemos pelo compartilhamento dos seres que somos. Né? Então a gente tem que entender isso. Nós temos que aprender a conviver não com a metade da nossa laranja, mas também com a metade da nossa maçã. E aí que nós tomamos esse exemplo também meio esdrúxulo, mas que no momento em que a gente tomar a decisão, a gente saiba que a gente não está nos se unindo com a metade da nossa laranja perfeitinha, do jeito que eu quero que ele seja, mas que ele é um ser único, com todas as suas imperfeições, também com todas as suas virtudes, mas que muitas vezes ele não é a metade da laranja, ele é a metade da maçã, e eu preciso aprender a conviver. Então, fiquem com Deus, até a palestra de logo mais à noitinha, até a partir das 17h30, né? Acessem aí pelo YouTube, acessem pelo Facebook, o William vai postar nas redes sociais o link para aqueles que desejarem entrar, então, e fazer esse bate-papo com o grupo todo, né? Então, fiquem atentos. Tenham uma boa segunda e uma boa semana, e fiquem com Deus.